Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Eu sou a apóstola Thaís Fantin e estamos aqui para contar mais um testemunho de vida que eu tenho certeza que vai te impactar. Porque aquilo que Deus faz é incrível. Deus realmente é um Deus de milagres. Então, aproveita, curta esse canal, compartilha, envia para um monte de gente, que eu tenho certeza que você vai alcançar muitas pessoas através deste testemunho. Ativa o sininho também, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você já tem acesso. E também vai comentando aqui o que você está achando, se você está gostando, para que o YouTube envie também para outras pessoas. Quanto mais comentários tiver, mais o YouTube envia para as pessoas. Então você me ajuda quando você comenta e compartilha. E hoje eu estou muito feliz. Está aqui comigo esse casal querido, a Érica e o Wellington. E eles têm um testemunho incrível de vida. Então eu gostaria já de dar as boas-vindas e dizer o quanto eu estou feliz por vocês estarem aqui. Obrigada, apóstola. É um prazer, estar com vocês, podendo compartilhar o nosso testemunho. Para a gente foi uma surpresa e uma honra de estar junto com vocês. Espero que esse testemunho alcance muitas vidas, que fale no coração de vocês e que vocês possam ser tocados de uma forma sobrenatural. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos proporciona a cada dia. Agradecer ao apóstolo por ter nos recebido nessa casa maravilhosa e pelo convite, E você que está aí ouvindo a gente, curta e compartilhe, para ajudar aquele que precisa ouvir o nosso testemunho e de muitos que ainda virão por aqui. É isso mesmo, esse canal tem esse objetivo, das pessoas verem o que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela verdadeiramente se converte e entrega o seu coração a Ele, Isso é tão importante. Muito importante. Bom, eu vou começar com a pergunta principal desse programa. Quem eram a Érica e o Wellington antes de Jesus? Quer começa? Bom, graças a Deus eu tive uma infância muito feliz. Cresci num lar evangélico, minha mãe é 33 anos, evangélica, tive uma infância muito feliz. Foi passando o tempo, fui crescendo, tendo adolescência, E eu fui muito frustrada nessa parte da adolescência, Então, assim, o que eu queria para mim, o que toda mulher quer, um esposo, uma casa e filhos, E, infelizmente, todos os relacionamentos que eu tinha, eles não duravam, não ia para frente, eu saía machucada, Então, assim, para mim isso gerava um trauma, Até eu e o Wellington se reencontrar, E hoje nós somos casados, pela glória de Deus. Mas quanto tempo, Porque a gente se encontrou depois de 15 anos. Estudei com o Wellington na 4ª série. Isso que eu ia perguntar. Você falou se reencontrar, então já conhecia. Já. Estudei com o Wellington na 4ª série. A prima dele era minha melhor amiga de infância. E, assim, tivemos uma infância, a minha infância, graças a Deus, foi muito tranquila, O Wellington, menino super alto, aí aconteceu algumas coisas na vida dele que ele vai contar, a gente perdeu o contato. Depois de 15 anos. Depois de 15 anos, a gente se reencontrou. Uau! Nos casamos. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas que ele vai contar. E estamos aqui bastante. juntos, graças a Deus. E realizei meu sonho, Casar, ter minha filha, mas aí no decorrer a gente vai falando como tudo aconteceu. Amém. Amém. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque a gente passa por tanta coisa nessa vida, apóstola, aí, tanta dificuldade, a gente enfrenta, alguns relacionamentos, como ela mesma mencionou, que ela teve alguns que decepcionaram, assim como os meus também tive algumas decepções. Mas, ao contrário dela, a minha foi totalmente diferente. Eu cresci num berço de macumba, praticamente. Eu vi tudo que acontecia, Minha avó era mãe de santo, minha mãe, meu pai também frequentavam, então a gente foi apresentado lá como eles faziam, na gíria deles, e então foi totalmente diferente do dela, que era da evangélico, Sim. E eu da macumba. E como ela falou, eu cresci, tomei outro rumo, algumas coisas aconteceram comigo, tomei algumas atitudes que me levaram a ser privado da minha liberdade, que esse é um dos temas mais complicados. E a gente às vezes vai falar com algumas pessoas e as pessoas acabam julgando a gente por conta disso, Eu tive algumas coisas que eu até me emociono. E graças a Deus eu encontrei ela,
porque para mim não tinha mais solução para minha vida, né? Mas a oração da minha mãe, da minha irmã, né, eu naquele lugar abandonado, consegui encontrar Jesus. Mesmo estando privado da liberdade antes de eu encontrar ela, elas oraram, assim como a minha afinada avó também orou antes de partir. E graças a Deus eu consegui encontrar Jesus. Desculpa, gente. Estou muito emocionado porque o que Jesus fez na minha vida é muito importante. Por isso que às vezes a gente acha que não há mais solução para nós. Então você que está aí ouvindo, pode ter certeza que se você entregar a sua vida, assim como eu outrora entreguei a minha, você vai ver a transformação que Jesus vai fazer na sua vida. Assim como ele fez na minha. Ele me deu uma nova oportunidade, eu tive essa chance como outros não tiveram, mas assim como eu e você que está me ouvindo aí, pode ter certeza que se você sentir, e nesse momento, o Espírito Santo tocando, procuram a igreja, a nossa que está por aqui, que você vai ser recebido de braços abertos, assim como eu fui recebido pela apóstolo e pelo apóstolo. Eles me receberam, me acolheram, enviaram a gente para uma célula, que é o importante também, ser cuidado, que essa igreja aqui, ela cuida dos seus membros, assim como se fosse realmente pai e mãe pra gente. Eles são assim com a gente, eles cuidam. Se a gente falta numa célula, eles estão lá acompanhando. E é assim, cara, se você tá ouvindo aí, preste bem atenção, porque hoje Deus ele vai falar com você aí, pode ter certeza. Amém. E voltando, desculpa, gente, eu tô muito emocionado, porque... Desculpa, não, aqui é a verdade, pode rasgar ela, tá tudo Amém, bem. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui para conversar, né? E antes de eu encontrar ela novamente, eu tive algum tempo, passei pela FEBEM, né, na época, hoje é Fundação Casa, fiquei 9 meses na FEBEM, e saí, disse para minha mãe que eu não iria mais voltar a praticar o que eu praticava, né? E passados 4 anos, lá vai eu de novo. Fazer tudo de novo, fazer as mesmas coisas erradas. Envolvido com o crime. Envolvido com o crime. Eu fazia assaltos ou roubava carro para cortar, né? Que é os desmanches que tem hoje. Então, assim, eu tinha aquela equipe, já montava uma equipe pra gente roubar e levar para os desmanches cortar. E numa certa feita, eu fui casado, tive 3 filhos, hoje já adultos, os 3 são maravilhosos, amo os 3 de paixão, aliás, os 4, né? Porque eu tenho uma pequenininha de 4 anos, que é uma bênção. Nossa, você já tem filho adulto? Tem. Não, não foi, não. Vocês são jovens, gente. Graças a Deus. Mas eu tô pulando alguns itens porque há uns anos atrás, apóstola, eu ouvi de familiares da minha mãe que eu não chegaria a 30 anos. Porque depois que eu saí da FEBEM, 4 anos depois, eu fui privado novamente. Então, assim, eu passei da minha vida 10 anos e 7 meses privado. Uau. Da minha liberdade. Então, durante esses 10 anos dentro do cárcere, eu aprendi muita coisa. Achei que eu não tinha mais condições de viver como um cidadão normal. Eu achei que a minha vida era aquilo que eu estava vivendo e quando eu saísse eu ia ser pior do que eu já estava vivendo. Recebi o convite para entregar a facção do Estado, né? Que todo mundo conhece. Aceitei. E para você ver o trabalhar de Jesus, não conseguiram concluir, não conseguiram me colocar, né, batizar, que eles falam, não conseguiram me colocar na caminhada. E nesse dia que eles não conseguiram, eu praticamente tive uma overdose, que eu usava droga também, eu usava cocaína. No entanto, que eu sempre falo para minha esposa que eu me identifico muito com o pastor Maurício, com o testemunho dele. Sim. E no encontro você que tá aí precisa passar pelo encontro. O encontro é tremendo. O encontro é demais, né? Demais. Ali realmente você descarrega tudo que tá, aquele peso, você sai de lá transformado e renovado. Só que antes de tudo isso, eu saí do cárcere, vim, consegui... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quando você estava preso, lá que você conheceu Jesus, foi lá que você Isso. começou, conta essa história pra mim, você começou a ir nos cursos lá, como é que funcionou? Então, foi assim, minha mãe foi uma certa feita, minha mãe foi numa visita, e minha mãe trouxe uns doces
pra mim, falando que o Cosme lá, aquele santo deles lá, disse que era pra mim comer. Aí eu falei que vou comer nada, como eu tava no mundo, então eu falava muito na gíria, né? Falava até uns palavrão pesado. E pra minha mãe, tadinha, coitada, eu falando aquilo lá, depois eu me arrependi muito, graças a Deus eu pedi perdão pra ela, porque a forma como eu tratava ela era muito ignorante e só Jesus pra ter misericórdia. Mas aí minha mãe levou esses doces, né? Porque também minha mãe hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, também foi alcançada, tá indo pra igreja. Também serve a Jesus. Serva de Jesus. Glória a Deus. Aos trancos e barrancos, porque minha mãe é uma pessoa muito sistemática, né? Mas é o amor da minha vida. Há uma paixão pra mim, que é ela, a minha irmã Luciana também. E ela foi e levou esses doces pra mim, eu disse que não ia entregar nada, que era pra me jogar em cima do presídio, né? E eu disse que não vou entregar nada, eu vou comer tudo e não tem essa não, fala que eu não quero mais nada deles. Pronto, acabou. Só que eu não conhecia Jesus ainda, né? E nesse mesmo dia, na segunda-feira, que esse dia era dia de visita, na segunda-feira chegou de outro CDP, um jovem, e ele fez um culto. No mesmo dia que ele chegou, ele já chegou fazendo um culto no pavilhão onde eu tava. Aí eu, como eu não conhecia, eu só ouvia as igrejas, as pessoas gritando lá dentro, até falava mal ainda dos crentes e tal. E eu fui lá ver, né? Aí ele apontou o dedo bem na minha cara: Jesus tem uma obra na tua vida. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, esse cara tá doidão, meu. E ele tinha uns olhos bem esbugalhados mesmo pra fora. Aí eu falei, esse cara tá doidão, ele deve estar drogado, não é possível. Aí ele começou a falar de Deus, a pregar, e eu senti um negócio bem diferente. E não era um negócio ruim, era um negócio bom, era um negócio gostoso. Eu senti como se eu fosse abraçado naquele momento, porque eu estava bem triste nesse dia. Um dia depois da visita, eu estava bem triste, bem agoniado, porque eu já tinha sido condenado a 6 anos e 9 meses. Essa foi a minha primeira condenação. E eu vi que realmente eu não iria sair tão cedo de lá. E ali, quando ele falou isso pra mim, eu gravei isso no meu coração e fiquei com aquilo. Só que Deus me tirou dali e me levou para outro lugar. Eu fui transferido para o CDP de Itapecerica da Serra. Nisso eu fiz uma viagem aqui no estado de São Paulo, fui para bastante lugares. Mas o lugar onde eu encontrei mesmo, assim, que eu senti ali que eu tinha que entregar a minha vida para Jesus foi em Getulina, interior de São Paulo, próximo de Marília. Região de Marília. Ali as igrejas lá eram mais fortes, tinha mais cultos e tal. E mesmo assim eu ainda me segurava muito, porque eu tinha... Esses cultos aconteciam uma vez por semana lá? Como que era? Era terça, quinta e domingo. De terça, quinta e domingo os cultos tinha lá. Aí tinha os irmãos lá, que o pessoal chamava de pastor, né? Eram os convertidos lá dentro. Então os próprios presos chamavam eles de pastores, né? E uma certa feita, eu até cheguei a comentar com a minha esposa, tive uma dor de dente muito forte, que eu tinha vontade de bater a cabeça. Esse dia foi o dia que eu mais quis me aproximar da igreja. Eu tava com tanta dor, que eu tomei tanto remédio, que eu não passava essa dor. É uma alucinação. E eu lembro que lá, dá um certo horário, eles trancam, e quem ficar para fora fica, e quem ficar para dentro vai ficar trancado. Que é o banho de sol que a gente fala lá, né? Aí eu saí, fiquei sentado lá na porta da cela onde eu morava. Aí um irmão saiu da igreja, ele olhou pra mim e perguntou se eu tava bem. Eu falei assim, cara, não tô muito bem não. Falei bem áspido assim com ele assim. Ele falou assim, eu tenho uma palavra pra te dar. Aí eu falei, então fala aí. Aí ele pegou e falou, você sabe que Jesus ele morreu na cruz pra tirar toda a dor do nosso corpo? Eu falei, mas como você sabe que eu tô com dor? Aí ele falou assim, porque Jesus mandou eu sair eu não ia nem sair, mas ele mandou eu sair da cela pra falar com você, cara. E ali eu senti que Deus estava na minha vida. E foi assim, quando ele falou aquela palavra que tá em Isaías, né, que fala que sobre si ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Todas as nossas dores e enfermidades. Ali, a dor foi embora, pastora. Sumiu assim, apóstola, sumiu, desapareceu. Ele falou, você crê? Só que antes de desaparecer, ele levou uma Bíblia bem pequenininha, aquela que só tem o Novo Testamento. Sim. Ele leu para mim
E quando ele finalizou de ler essa palavra para mim, ele falou, você crê? Eu falei, eu creio. Ele falou, então, a partir de agora você não tem mais dor. E a dor foi desaparecendo. Uau. Foi assim, instantânea. O poder de Deus se manifestar. E dali em diante eu não tive mais dor de dente. Não tive mais dor de dente nenhum. Sem ir no dentista, Não, você resolveu o problema. Não precisou de dentista. Maravilhoso. Então ali eu comecei a me aproximar mais. Aí eu comecei a entender que realmente Deus cura. Sim. E não precisa ser doença. O que precisava de cura era uma cura interior. Porque eu estava muito machucado, porque a minha família me abandonou lá. Eu fiquei 2 anos sem contato com a minha família. Eu não tinha carta, não tinha contato nenhum. Então, assim, eu falei, meu mundo acabou. Tá tudo acabado. Então, ali eu vi que eu não preciso de família, eu não preciso de ninguém. Eu preciso do meu pai, Sim. que é Deus. É Ele que vai cuidar de mim. E aí eu comecei a me aproximar mais dos cultos, aproximar. Aí eu tive até algumas brigas, porque como eu era setor lá, o setor que a gente fala lá dentro é faxineiro que paga alimentação, que tá de frente, que vai brigar pelos remédios, que vai brigar pela comida, que vai brigar pela alguma coisa, pelo advogado, pela alguma coisa. E tive alguns contratempos porque as pessoas não gostavam que eu fosse pros cultos, porque eu estava no setor. Então eu adiantava o meu serviço lá e corria para um culto, não faltava um culto. De domingo, principalmente, eu estava em todos os cultos. De manhã eu estava lá. Enfim, eu vou adiantar porque eu quero chegar no mais importante, né, que é a transformação que Deus fez na minha vida. E uma certa feita veio um irmão de outro ministério, da Deus e Amor, foi fazer a visita, no dia de visita, que eles vão lá, a capelania, né? Sim. Eles foram lá e ele falou pra mim, falou assim, ó, se você realmente tem isso no teu coração... Aí eu falei, mas o que eu tenho no meu coração? Ele falou, o que você pediu pra Deus, ele vai cumprir, mas você precisa tomar atitude. E o que eu tinha colocado no meu coração era que se Deus tirasse eu daquele lugar, eu iria continuar aquilo que eu tinha colocado no meu coração, que era aceitar Jesus. Só que em 2012 ele me tirou de lá. Ele me deu o direito de sair de como é que fala? Semi-aberto. Isso, semi-aberto. Aí eu saí e não voltei. Fiquei foragido. Você foragido. Fiquei foragido durante 5 meses. Fui embora para Bauru. Fiquei morando em Bauru durante 5 meses. Até que, passado algum tempo, eu envolvi com os traficantes de lá. Era tudo gente da pesada. Quase perdi minha vida lá porque mataram um dos braços direitos dos caras que eu tava fechando lá na época. Aí eu acordei com os caras querendo... foi você que matou, não sei o que. Eu falei, não, tô nem sabendo de nada. A minha sorte foi que a mãe dele estava comigo no dia que mataram o cara. Porque senão eu não estaria aqui contando essa história para... Não, tinham matado pessoas. você também. Tinham matado eu. Porque acharam que foi eu, porque eu tinha acabado de chegar. E como eu tava me levantando muito rápido lá, né? E acharam que eu tinha, tipo, na gíria deles, crescido os olhos no que o menino tava fazendo. Sendo que eu nem... Tava bem distante, porque eu tava com medo de voltar, né? Sim. Eu não queria voltar. Então eu falei assim, eu não posso botar muita cara. Porque se eu botar muita cara, rapidamente eu vou voltar. Que, no entanto, o que aconteceu em 5 meses eu voltei. E isso foi bom. Isso foi bom porque... Aí você foi preso de novo. Fui preso de novo lá em Mirandópolis. Passei um apuros. Eles me colocaram na cadeia da oposição do PCC. Não sei nem se pode falar isso, mas... Eu também não sei. Aí, eu acho que pode, você se converteu. Quando vocês se convertem, são perdoados. Amém. E foi assim foi uma prova, apóstola, porque eles me jogaram dentro da cadeia de oposição. E eles têm uma briga rival mesmo, de um cair na cadeia do outro, eles matam, cortam a cabeça e assim vai. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que o senhor tem comigo nessa cadeia? Misericórdia e tal, os caras vão me matar. Eu não dormi, 5 dias sem dormir. Meu Deus. Não dormia. E quando eu consegui dormir foi porque eu fiz amizade com um menino que tava na mesma situação que eu. E a gente dormia com a caneta na mão. A gente ia ficar com a caneta porque tinha um tal de cara lá que ele era da oposição.
E ele disse que ia pegar a gente. 5 dias eu orei a Deus, falei, Senhor, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar sem dormir, não posso ficar sem dormir. Aí quando deu 3 horas da tarde, o carcereiro me chamou e me levou pra Getulina de novo. Que aí eu tive outro encontro com Deus, e ali foi mais tremendo ainda. E lá eu tinha uma vergonha de levantar a mão. E sempre falava pra Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu levanto a mão. Eu vou pra igreja e levanto a mão. Era uma vergonha lá dentro que, não sei, não conseguia levantar a mão lá. E sempre na hora do apelo, na hora que os pastores faziam o apelo, queimava. Mas era uma queimação, a mão travava, eu não conseguia levantar, apóstolo. Era uma luta. Falei, Senhor, aqui dentro eu não vou conseguir. Me tira daqui. Aí eu lembro que eu peguei lá você tem acesso à biblioteca, né? Aí eu peguei os livros do Código de Processo Penal comentado. A apóstola já deve ter ouvido falar. Sim. Aí eu estudei algumas coisas e consegui montar meu semiaberto, eu ganhei. Você mesmo fez? Eu mesmo fiz. Uau! Eu li esse Código de Processo Penal, peguei algumas jurisprudência e fui montando o meu habeas corpus. Mandei, eu ganhei o semiaberto, mas não pude sair porque eu tinha tido direito e foi negado. Aí eu falei assim, aí eu montei uma condicional, porque eu já tinha cumprido 1/3 da minha pena. Né? Minha pena era 36 anos ao todo. Aí pra você entender que no Código de Processo Penal comentado, eu encontrei algumas brechas que eu consegui reduzir a minha pena para 24 anos. Eu fiz a unificação de processos. E tudo orando a Deus. Antes de eu enviar as cartas, eu orava a Deus. Pedia para Deus, falava, Senhor, tá nas suas mãos. Se for da sua vontade, a minha pena vai reduzir. Voltou. A minha pena, que era 3 processos do mesmo dia, ela unificou em um só, que dava os 3 processos, dava... É que você fez como se fosse crime continuado, né? Isso mesmo. As 3 juntas dava 18 anos. Ela reduziu para, acho que 8 anos e alguma coisa. Então, olha o tanto que reduziu. Meu Deus, muito. Muita coisa. Aí, Deus foi trabalhando. Aí eu conheci uma pessoa, essa pessoa me ajudou muito. Eu comecei a fazer algumas coisas lá dentro que eu comecei a levantar uma grana, né? Eu fiz muita coisa errada mesmo, indo para a igreja, sei que não era o certo, mas era o único jeito que eu tinha de levantar uma grana lá dentro, que a gente fala alambique, que era cachaça lá dentro. E então eu consegui levantar uma grana e levantei R$700 e dei pro advogado montar a minha condicional, porque a juíza ela não queria aceitar o meu argumento, mesmo eu fazendo a própria punho. E consegui falar com esse advogado, Dr. Guilherme, minha esposa teve o prazer de conhecê-lo, muita gente boa. Mas nessa época vocês não estavam juntos? Não, ainda não. Os 3 filhos que ele tem é do primeiro relacionamento dele. Comigo ele só tem uma. Só pequenininha. Aí esse Dr. Guilherme foi lá, conversei com ele, ele pediu pra mim, pediu um tempo, aí eu falei, tudo bem, e com 30 dias a minha condicional cantou. E eu tinha acabado de entrar pra cela e eu falei assim, hoje vai cantar a minha liberdade, falei pros meninos que eu morava. Aí os caras começaram a dar risada, né? Tanto que eles falam lá, tanto de cadeia que você deve, mas você vai sair daqui só quando você tiver idoso. Aí eu falei, tá amarrado, desgramado. Falei assim nessa palavra, tá amarrado. Aí cantou assim lá na gaiola, cantou. Liberdade! O que é gaiola? Gaiola é onde você entra, tem um cercado de grades, né? É um quadrado. Aí esse quadrado você entra ali para depois eles abrem uma porta, depois eles abrem a outra. Eles abrem uma porta. Entendi. Para não ter risco das pessoas fugirem desse espaço. E lá dentro tem a cela. Isso. Aí é um pavilhão, tem uma quadra gigante, né, de futebol. Aí tem várias celas, são acho que 50 celas mais ou menos. E morávamos em uma cela que cabia 6 pessoas, morávamos em 18, Meu Deus. 19, 20 pessoas.
Como que dorme? Um em cima do outro. A gente chama de valete, né? Um dorme com a cabeça para lá, o outro para cá. Uau. É bem complicado. E por isso que eu falo para os jovens de hoje, todos os jovens que eu encontro, eu falo que essa vida, ela aparentemente é maravilhosa. É ostentação, né? É diversão, mas é tudo passageiro. E depois vem as consequências. E eu tive muitas consequências. Eu perdi 10 anos da minha vida achando que estava vivendo a vida que eu queria. Mas hoje eu vivo a vida que eu quero. Glória a Deus. Porque Deus me abençoou. Glória a Deus. Porque essa vida, na verdade, tudo que o diabo dá, ele toma. Sim. Né? Sim. Na mesma proporção. Então é terrível o que vem depois, né? As consequências de tudo isso. Porque você de imediato, assim, quando você tá lá no topo, né? Que é um degrau diferente do que a gente vive na vida cristã, né? Quando você tá lá no topo, as pessoas estão te ovacionando. Mas quando você cai, as pessoas nem lembram que você existe. Sim. Você só tá lá no topo quando você tá lá com eles. Mas quando você vai parar num lugar desse, você é literalmente esquecido por todos. E aquelas pessoas que se diziam ser seu amigo, que falava que estaria com você em todo momento, são as primeiras a te abandonar, assim como aconteceu na minha vida. Tinha cara que comia no mesmo prato que eu, comia da mesma comida, a gente saía junto. Eu, às vezes, como eu tinha condições melhor que a dele, ele bancava ele, ou ele bancava eu, e assim vice-versa. Então, aquele cara era o primeiro a me abandonar, que ele tá lá, ele vai tirar o dia dele e eu vou ver a minha vida. Enfim. Mas aí, Dr. Guilherme foi lá, né, voltando às maravilhas que Deus fez na minha vida. Dr. Guilherme foi lá, conversou comigo e falou assim: Wellington, eu vou trabalhar no seu processo, eu gostei do seu processo, tá bom pra gente ganhar. E eu fui pro culto. No domingo, dia de visita, já fazia um tempo que eu não tinha visita, né? No domingo, dia de visita, eu lembro que o irmão, ele cantou aquele louvor do Lázaro, né? Que ele fala assim: eu te amo tanto. Esse louvor aí eu nunca tinha escutado, né? Mas foi assim, algo que eu... E eu era difícil de chorar quando eu tava no mundo, né? Eu era difícil de chorar. Depois que eu vim pra Jesus, eu sou assim. Depois que veio pra Jesus é quebrantado. Eu sou chorão demais. E o irmão pegou o violão, ele falou assim pra nós, assim: quem quer escolher um louvor hoje? E eu com a minha mãozinha assim: você pode louvar aquele louvor lá? Aí ele falou: qual? Aquele que tá no caderno número 38, que eles têm uns cadernos de louvor que eles escrevem pra gente poder acompanhar lá. Aí ele falou: vou louvar pra você, mas deixa o seu coração aberto. Ele falou bem assim pra mim, assim: deixa o seu coração aberto, porque Jesus vai falar com você. E o que você tá pedindo, você vai receber. Aí eu fiquei ali, olhando pra cara dele assim, e até dei risada, né? Eu falei que esse cara aí tá falando asneira. Porque quando a gente tá no mundo, apóstolo, a gente não acredita em muita coisa. A gente já tá decepcionado, né? Já tá com o coração cheio de mágoa, de tristeza. Mas Na verdade, tem muito trauma, né? Isso. Muitas situações que traumatizaram e vai virando uma pedra. Isso. E como a minha esposa disse, né? Eu cresci num berço muito complicado e o pessoal da minha família não tinha esse conhecimento. Ainda alguns não conhecem a palavra, mas eu oro para Deus que Deus abra os olhos deles, né? Amém. Como a minha esposa sempre fala, né? Que eles não estão cegos, eles dormem ainda, mas Deus vai despertar o sono deles. E oro muito a Deus para que Deus toque no coração de todos eles, que eles possam ser alcançados, assim como eu, a minha irmã, a minha mãe, outrora também fomos alcançados, né? E eu lembro que ele louvando, né? Eu lembro que a parte que mais me impactou foi: o que queres, por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver no meu mistério, no manto da minha glória. Então, assim, eu fui prestando atenção nessa letra e isso me impactou. Eu falei: mas Deus tem algo com a gente mesmo, né? Não é possível, porque outrora eu era do mundo, e, aliás, outra hora ele era do mundo e agora tá ali louvando, né? Será que Deus faz isso comigo também? Tanta coisa ruim que eu já fiz, né? E não há nada que em Lucas vai falar, acho que é Lucas 1, versículo 37, que não há nada impossível para Deus.
E quando eu comecei a meditar na palavra, eu já tinha lido a Bíblia na FEBEM, na época da FEBEM eu tinha lido a Bíblia toda e eu não tive entendimento nenhum. E não, comecei a ler alguns versículos, não tinha lido a Bíblia toda ainda, mas comecei a entender, interpretar o que ela tinha de melhor para nós, né? Porque fazia muito sentido. E depois desse louvor eu falei assim, meu Deus, vai me abençoar. Saí de lá impactado, falei, não, Deus vai me abençoar. Beleza, e nada do Dr. Guilherme vir, nada do Dr. Guilherme vir. Chegou outra visita, foi um rapazinho de 12 anos. Eu não fui pro culto nesse dia. Ele era filho de um dos presos que estava lá. Ele saiu lá de baixo, pegou na minha mão, levou pro culto e falou, por que você não foi pro culto hoje? Que bonitinho, com 10 anos. 12 anos, Deus usou ele para me levar pro culto. Aí lá ele entregou todas as profecias que eu precisava. Ó, Deus ele vai te usar, você vai passar por situações, mas Deus vai estar contigo. E teve comigo todo momento. Eu ganhei a minha liberdade, fui abençoado, saí, encontrei essa mulher. Vai. Você vai contar? Então vai. Vai contar Ele tá falando demais, ele conta muito detalhe. Então, igual eu falei, né, eu fui muito frustrada nos meus relacionamentos, né, carreguei marcas até o encontro, até eu passar pelo encontro, fiz muitas coisas e culpava as pessoas por atitudes que eu tomei, mas eu vi que não eram as pessoas, era de mim, eu tinha a opção de escolher o que era certo e o que era errado, né. E mexendo no Facebook, e sempre, por incrível que pareça, eu sempre pensava nele. A gente estudou na 4ª série junto. Mas o que será que virou? Nunca mais vi. Era uma criança que brigava, era violenta, tipo, acredito que era devido a traumas, né, de infância. Ele brigava que tirava sangue das crianças mesmo, na idade que a gente tinha, né? 4ª série, 10 anos. Sim, muito. Os dois aí. Aí o que acontece? Mexendo no Facebook, encontrei um vídeo dele com a família dele. Aí eu falei, nossa, tá vivo. Pensei, né, tá vivo, né? Porque aconteceram várias coisas no decorrer, né? Aí peguei e comentei o vídeo dele, falei, o apelido dele era Galego, né? Falei, nossa, Galego, você não muda. Aí ele respondeu e em cima ele já me adicionou, né? Já pediu meu telefone e a gente ficou conversando, né? Aí ele, vamos marcar de se encontrar. Aí ele me contou que ele ficou 10 anos privado da liberdade dele. Vamos marcar de se encontrar. Falei, vamos, né? E esse vamos me empurrando. Falei, quer saber? Eu vou. Peguei e fui. Ele morava na região do ABC, né? Não, mas conta antes de você ir lá. O que eu tinha falado pra você? Ele falava, bem antes da gente se reencontrar novamente, ele falava pra mim, eu vou casar com você. Eu vou casar com definindo. você. Eu vou casar com você. Gente, paixão de 10 anos. Eu falei, você é louco, vou casar com ele. A história que ele tem, eu falei, vai ser só mais um, né? Que eu vou ficar e já era, né? Aí a gente foi pro cinema, aí a gente assistiu um filme, nunca mais a gente se desgrudou, né? Aí ele me contou o que ele tinha passado, aí ele me contou algo que falei assim, vai ser um tempo, eu vou desencantar desse cara. Aí ele foi bem claro comigo, como a pastora, como a apóstola é advogada, conhece. Ele pegou e falou assim, eu tô em liberdade, só que eu preciso voltar para fazer o exame criminológico. Aí eu falei, bom, eu vou ficar com ele esse tempo, quando ele fizer o criminológico, eu meto o pé, né, digamos assim. E ele falava pra mim, me dá um filho. Eu falei, que filho? Tu quer nem casar, vou dar um filho pra você? Aí ele falou assim, me dá um filho, porque eu não fui pai com meus filhos. Eu não sei o que é ser pai, né? Então, assim, eu não passei noite em claro. Eu falei, ele tá maluco. E eu pensava assim comigo, eu falei, bom, ele vai voltar pra fazer o criminológico, né? Vai ficar uns dias lá, paga o contato dele, a gente nunca mais vai se falar. Né? Seu objetivo era largar dele. Porque assim, tanto que meus pais não conheciam ele. Tipo, eu saía daqui de Cotia, ia para São Bernardo, né? Ficava lá, dormia lá, tava na casa de amigas, que eu adquiri o hábito da mentira. Não contava pros pais. Não contava pros pais aonde estava, porque que acontece? Com a chácara. Isso, porque que acontece? Eu fui tão decepcionada nessa área, e a minha mãe, ela esteve tanto do meu lado, que às vezes eu apresentava um rapaz em casa, é agora, minha filha, que você vai casar. Então a gente fazia todo aquele plano quando a gente pensava que ia acabar. Então a minha mãe sofria junto comigo, né? Minha mãe estava ali do meu lado, né? E eu falei, não vou contar. Não vai dar nada, não vou contar, né? Aí foi passando um ano, né? Passou um ano e nada desse criminológico. Não, a gente passou um ano, não. Nesse intervalo de um ano, o Dr. Guilherme me avisou que ele tinha quebrado, que tinha pedido a minha revogação para me voltar, só que ele conseguiu e que a qualquer momento poderia vir outra.
Esse exame criminológico é para ver se você estava usando drogas? Para ver se você está apto a viver em sociedade. Você passa por um psicólogo. Isso. Esse exame ele deveria ter feito antes dele sair. Que ele passa por psicólogo para ver se ele tem condições, devido ao tempo, né? Para ver se ele tem condições de viver com a sociedade. E o Dr. Guilherme sempre alertando a gente, a qualquer momento você pode ser, deram busca, né? E a gente ia, pagava advogado, ele conseguia quebrar e ele ficava... 1 ano e 5 meses. Isso, 1 ano e 5 meses. Toda vez o Dr. Guilherme, se você for assinar, você pode ficar. E a gente ia, ele montava uma liminar e ele conseguia quebrar, né? Os corpos. E só que assim, aí ele falou pra gente, vai ter uma hora que eu não vou conseguir, que ele vai ter que ir, né? Aí eu falei, bom, e nisso eu já estava envolvida. Aí o que acontece? O Wellington, ele aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja com a irmã dele, e ele foi pro encontro, ele já tinha ido pro encontro de uma outra igreja, né? E ali houve mudança na vida dele, né? E eu sempre falava pra ele, falei, eu não quero que você volte a ser o que você era, né? E ele, não, pode ficar tranquilo. Só que assim, eu comecei a ver mudança, né? E uma das mudanças é que ele bebia muito, muito. Teve uma vez que a gente foi pra praia, ele, um casal de amigos, parecia casal trocado. O namorado da minha amiga não bebia e ela bebia. Eles tomaram 60 latas de cerveja. 60 latas de cerveja. Ficou ruim. E eu dentro do carro brigando com ele, beliscando ele chorava, para de brigar comigo, para de brigar comigo. E eu falei, meu Deus, o que eu arrumei? Né? Aí eu falei pra ele, eu não quero viver com um cara, já tinha um passado ruim, né? Com um cara alcoólatra, não quero, né? Aí teve uma festa na casa do pai dele, e aí o irmão dele ofereceu bebida pra ele. Na verdade, eu peguei a bebida, o irmão ofereceu, eu peguei e fui levar pra ele. Ele olhou pra minha cara e falou assim, eu não tô bebendo. E o Wellington, ele é muito determinado nas coisas que ele fala. Se ele tem um propósito de não fazer, ele não faz. Não faz. Não adianta, você pode falar, não vou fazer. Aí eu olhei, estranhei, e ele falou, você não percebeu que eu não tô bebendo? Mas isso foi depois do encontro, né? Foi antes do encontro. Determinação. Isso, foi depois do encontro. E assim, aí ele pegou e falou assim... Mudou você? Muito. Muito. Demais. Ele saiu de lá, assim... Aí ela me chamava de sincerão. Porque o que acontece? Ele passou pelo encontro, mas eu não passei. Mas isso na outra igreja? Na outra igreja. Entendi. Ele passou pelo encontro, mas eu não passei. Então teve coisas que eu morando em Cotia, ele morando em São Bernardo, que ele aprontava, ele foi e me pediu perdão. Ele, eu fiz isso, isso, isso. Eu falei, não acredito. Só que eu vi sinceridade nele, né? Aí a gente, acho que tava num shopping, o Dr. Guilherme ligou pra ele, pegou e falou assim, não tem mais jeito. Você vai ter que voltar pra fazer o criminológico. Aí eu peguei e falei assim pra ele, bom, o que você vai querer fazer? Ele falou, não, vou voltar. Eu quero acertar a minha vida. Ele já estava na igreja, ele falou, quero colocar minha vida perante Deus, né? Resolver as pendências. Se eu estava na presença de Deus, eu tinha que andar conforme manda a lei dos homens, né? Verdade. Aí eu falei pra ele, bom, então o dia que você for no fórum, eu vou com você. Posso. Foi o pior dia da minha vida, assim, eu acho. A gente chegou e ele já sabia, ele estava com a captura, né? A gente chegou, aí ele entregou lá os documentos dele, aí um rapaz pegou e falou assim, aguarda um pouco. E eu do lado de fora. Quando ele falou, aguarda um pouco, veio 2 policiais militares. A gente já sabia. Aí ele pegou e falou assim, Wellington, você vai precisar retornar, né? Aí ele pegou e falou assim pro rapaz, eu sei. Aí ele falou, você sabe, você não tentou fugir? Aí ele falou, não, eu quero acertar minha vida com Deus. E eu já me derramando em lágrimas, assim, né? Me derramando em lágrimas, né? E aí ele falou assim, a gente vai ter que seguir protocolo, né? Aí pediu para ele tirar o tênis, pediu para ele tirar o cadarço e colocar o tênis. Aí ele pediu para ele tirar a aliança, que a gente usava aliança de namoro, ele tirou. Aí ele pegou e falou assim, vou ter que te algemar. Aí eu falei para ele, não faça isso. Ele falou, é procedimento. Aí algemou ele. Ali, apóstolo, parece que ele é meu mundo. E ele com a carinha assim, sabe? Tipo, vou ter que ir, não tem jeito, né? Aí ele foi. Nossa, mas aí mesmo você indo lá para fazer o exame, teria que passar por tudo isso. Tudo isso, eles falam que é protocolo. Aí ele foi. Chorei, me rasguei de chorar, porque não sabia voltar, né? Aí o rapaz que atendeu a gente lá, ele veio até mim, ele falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, a atitude dele vai contar muito, porque ele podia ter fugido. E ele se entregou para fazer o exame, então isso vai contar muito. E o Dr. Guilherme falou que seria 15 dias. Vai ser 15 dias, tal, né? Aí eu falei, tá bom. E nessa mesma época, o Wellington, acho que foi dia 18 de outubro,
Eu não me recordo. lembro também. Ele se entregou e no outro dia meu pai ia fazer uma cirurgia para colocar cateterismo. Nossa. A minha cabeça tava A mil. assim, e eu não podia contar nada em casa, porque ninguém sabia da situação que eu vivia. A minha cabeça a mil, né? Aí o que era 15 dias se tornou 9 meses. Uau! 9 meses. Tempo. Aí o que acontece? O exame eu fiz antes, né? Isso, o exame, aí ele fez o exame, com 15 dias tudo certo, aí ele conseguiu me ligar, ele falou, ó, tô indo fazer o exame, aí consegui falar com o Dr. Guilherme, que era o advogado dele, que fica em Marília, ele falou, Érica, fala pro Wellington ser o mais transparente possível e olhar nos olhos da pessoa que pergunta. Peguei e falei pra ele, né, falei, Dr. Guilherme terminou o exame, aí ele pegou e falou assim, daqui 15 dias ele sai. Bom. Aí eu lá falei, doutor Guilherme, e aí, doutor? E ele em Marília e eu aqui em Cotia, né? Aí eu peguei e falei assim pra ele... Eu estava em São Bernardo, o advogado em Marília e ela em Cotia. Em Cotia. E o advogado falou, pede pra ele vir pra Getulina, porque aqui em Getulina vai ser mais rápido, que era onde ele estava, né? Aí eu falei pra ele, se você for pra lá, eu não vou conseguir te ajudar, né? Aí ele decidiu ficar aqui em São Paulo mesmo. Aí Mas você tem a opção de escolher? Não, na verdade, não cortando o que a minha esposa estava falando, na verdade, ele pediu para mim se apresentar em Marília. Isso. Mas eu falei, se eu até chegar em Marília, eu posso dar como foragido. Entendi. Então, antes de isso acontecer, eu já me apresento aqui mesmo, e depois eles me levam para lá. Você ficou Isso, porque essa era, a gente achava que ia ser dessa forma, né? Aí o Dr. Guilherme falou assim, ó, eu vou ajudar vocês, mas eu tô em Marília, e você tá em São Paulo. Aí eu falei, tá, me fala o que você precisa, doutor Guilherme. E eu trabalhava numa empresa, eu saía 4 horas da tarde e fazia faculdade, né? Fazia faculdade de contabilidade. Não, antes de você contar para a apóstola essa parte, você esqueceu que passou os 58 dias. Isso, passou os 58 dias, ele fez o exame criminológico, né? Aí o que acontece? Aí eu comecei a ir no fórum. Aí o doutor Guilherme montava liminar e eu ia no fórum da Barra Funda. Toda quinta-feira eu ia no Fórum da Barra Funda. Subia escada, descia escada, perguntava para um e perguntava para outro. Aí o que acontece? Perderam o exame criminológico dele. Tem que fazer de novo. Perderam o exame criminológico, aí fui para São Bernardo, pegar a segunda via para poder levar a apóstola. Eu acho que é igual, eu chegava no fórum lá da Barra Funda, eles falavam assim para mim, você é advogada? Eu falei, não, faço faculdade de contabilidade. Mas você deveria? Você tá pagando advogado para fazer? Eu falei, tô. Mas você tá fazendo o serviço do advogado? Porque eu subia, descia a escada, falava com um, atrás de tudo. Falava com um, falava com outro. Muitas vezes com o dinheiro do pedágio e a gasolina contada. E toda semana lá. Aí o que acontece? Você é uma mulher apaixonada, né? Olha o demais. Não, e assim, pra mim era só, ele vai ir, né? E o que eu falava pra você, nego? Pega, mas não se apega. Olha pra você. A palavra que eu falava. Quando eu falei que eu ia casar com ela. Ela falou, pega, mas não se apega. Eu falei, então tá bom. Aí eu sempre ajudando ele, só que aí o que acontece? Foi demorando. Aí o Ministério Público pediu o cálculo da pena dele. Eu falei, agora não sai, né? Aí era uma coisa, era outra coisa, assim. E o Ministério Público, eles não estão ali para soltar, eles estão ali para dificultar. Então, assim, eles estão perante lei. Então, assim, se a gente, aí encontraram o exame criminológico, pediu uma segunda via, entregou. O Ministério Público pediu o cálculo da pena. Doutor Guilherme, o Ministério Público pediu o cálculo da pena. Vou mandar, você leva lá? Leva. Aí ele mandava para mim por e-mail, imprimia, levava lá, né? E isso era 500, 600 reais que o advogado cobrava. E eu fazia faculdade numa universidade e o valor da faculdade era um pouco caro, né? Então, assim, a família do Wellington não tinha condições de me ajudar. O que eu decidi? Mudar de faculdade, ir para uma faculdade mais barata para poder custear, né? Mudei de faculdade. Mesmo assim, as coisas ficou muito apertado, porque era 600 reais, era 500 reais, e assim, era quinzenal. E a minha faculdade eu pagava quase 800, 900 reais, né? Não tinha filho, mas tinha essa despesa comigo. Parei a faculdade. Meu Deus, quanto amor! Parei a faculdade, tranquei a faculdade. Isso que eu falo que ela é muito importante para mim. O que ela fez não é para qualquer um, não. Tranquei a faculdade, né? E falei, bom, vou ajudar ele, né? Aí tinha que mandar jumbo, que é a comida, né? Que você manda pelo correio. Tinha roupa que você tinha que mandar. Então, os custos era muito caro, né? E aí, só para ser um pouco mais breve,
que acontece? E esses 9 meses, pastora, 9 meses, eu falei, meu Deus do céu, que situação. E aí eu falava pra ele, falei, eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais, é muita dificuldade. E a família dele me ajudava quando podia, com 50, 60 reais, então ficava tudo pra mim, né? E a minha mãe, ela serve a Deus em outro ministério, né? E eu passando tudo escalado. Não falei pra amiga. Não sabia. Não falei pra amiga, não falei pra mãe, não falei pra ninguém. Mas, tipo, ele tinha assumido a sua vida, você justificou o quê? Porque a família A minha família não sabia que a gente tava junto. Porque o que acontece? Depois de um tempo. Porque o que acontece? Como eu sofri muito nesse lado do relacionamento, falei, não vai dar em nada, por que eu vou levar mais um pra dentro da minha casa e outro dos meus pais? Ele acompanhou a infância dele, sabe quem era a família dele. Então, assim, nenhum pai, nenhuma mãe queria um filho para se envolver com um ex-presidiário, né? Sim. Então, assim, houve essa resistência, né? Aí, o que acontece? Eu tava na frente do espelho penteando o cabelo, me arrumando para ir pra igreja. E eu pensei, falei, meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Só pensei, não falei nada, né? Falei, o senhor tem que fazer alguma coisa. Aí, fui na igreja com a minha mãe, né? Aí, um ancião pegou e falou assim, tem uma pessoa aqui. Aí, o doutor Guilherme falou assim, Érica, vamos montar o habeas corpus dele para ele sair daqui 1 mês. Porque não tem mais sentido dele estar lá dentro, né? Aí eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, né? Aí eu na frente do espelho, peguei e falei isso, aí o ancião pegou e falou assim, Deus manda falar para uma pessoa aqui que ele está assinando um alvará de soltura. Uau. Aí eu já comecei a me derramar, comecei a chorar. Aí ele falou assim, vai ser por esses dias. Isso foi num domingo, né? Aí o doutor Guilherme falou assim, eu tô montando um habeas corpus, você leva no fórum. Eu falei, tá bom, vou levar. Isso na segunda-feira. Ele falou, na quarta-feira vai estar pronto o habeas corpus. Na terça-feira a irmã dele me liga. Aí eu liguei pra irmã dele, peguei e falei assim, até o final da semana seu irmão vai estar aí, porque não tem nada que impeça. Aí a irmã dele me ligou chorando, você não falou que era no final de semana, olha quem tá aqui. Aí eu falei, glória a Deus. Por isso. Meu Deus, que alegria, né? E mesmo assim, aí ele saiu, foi pra igreja, né? E mesmo assim, eu não falava dele pros meus pais. Não falava, porque assim, pros meus pais era uma vergonha, né? Sim. Por tudo, né? A minha família, graças a Deus, não tem ninguém assim, né? Então eu não falei pros meus pais. Vou resumir, tá? Aí não falei pros meus pais, aí o que acontece? E ele falava, você tem que falar pros seus pais. E eu enrolava ele. Falar, você vai ter que falar pros seus pais, não vou enrolar. Aí fui buscar Deus num certo ministério. Aí Deus usou um ancião e pegou e falou assim, eu vou colocar um amor tão grande dentro de você que você não vai medir esforços por esse amor. Eu falei, será que é, né? Pensei comigo, né? Só que antes disso, ela tinha brigado na empresa, né, amor? Isso, eu tinha discutido com uma pessoa na empresa e fiquei muito mal. E eu achei que aquela palavra era sobre o que eu tinha passado. Falei, amor pela pessoa. Isso, pela pessoa. Falei, vou chegar lá, vou pedir perdão, mas ela vai ficar do lado dela, eu vou ficar do meu lado, né? Aí ele pegou e falou isso, né? Passou 2 meses, descobri a gravidez da Ana Luísa. E agora, para contar para meus pais? Porque meus pais não sabiam, né, do nosso relacionamento, e aí eu já não morava mais na casa dos meus pais, morava sozinha, e chego lá grávida para contar. Nossa! Contei pra minha irmã, e no dia que eu recebi a notícia da minha gravidez, eu coloquei meu celular em cima do carro, do teto do carro, e tô indo na Raposo. Quando chega no final da Raposo, meu celular escorrega. Minha irmã falou, o que é isso? Eu falei, não sei. Aí encostei o carro, meu celular, de tão aérea que eu tava, né? Aí a minha irmã pegou e falou assim, minha irmã ficou feliz, eu liguei pra ele ficou todo feliz. Eu falei que você ia me dar um filho, eu falei que a gente ia casar. Aí, não... Tipo, agora eu lacei. Brigou comigo. Briguei, aí sentada assim... Não era hora, não sei o quê. E eu 33 anos, aposto. Tava quase sendo vó, né? Aí sentei assim no sofá da casa da minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, você não tem nada pra me falar? E a minha irmã já tinha contado pra ela. Aí eu peguei e só abaixei a cabeça, ela falou, você tá grávida, né? Aí eu falei, tô. Aí ela falou, é do Galego, né? Que era ele, né? O apelido dele. Eu falei, era. Ela falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, agora a gente vai morar junto, vamos criar nossos filhos. E ela começou a falar pro meu pai, a gente vai ter que ajudar a Érica, que ela vai casar. Que ela vai casar. Aí meu pai falou, não, vai casar com quem? E, né, aí meu pai falou, não acredito que ela fez isso, que ela vai casar com esse menino, eu não acredito. Meu Deus do céu. Seu pai conhecia o histórico? Conhecia, todo mundo conhecia. Quando eu contei pro meu irmão falou, eu não acredito que você casou com esse vagabundo, que você arrumou filho desse vagabundo. Deus. Então, assim,
fui muito criticada pela história, não tiro a razão passado, deles, né? Sim. E aí minha mãe foi buscar a palavra e falou, meu Deus, o que vai ser da minha filha? A gente não tem nada. Aí Deus usou o irmão para falar, a gente vai preparar tudo. Amém. Deus preparou tudo. Glória a Deus. Tudo, mesa, geladeira, fogão, né, e tudo. E aquele ódio que meus pais tinham, hoje, o Wellington é mais do que um filho para eles. Jogo no sofá, almoço, janto, Bem. como o apóstolo estava falando, né? Mas na verdade porque eles viram a diferença. Viram. Viram a E, assim, transformação da vida dele. ele é Porque um ótimo mudou. pai. É. Ele é um ótimo esposo. Ele, assim, ele faz de tudo pela gente. Graças a Deus, a gente conseguiu a nossa casa. A Glória gente a morava Deus. de aluguel, a gente não tinha. Compraram? Compramos a nossa Parabéns! casa. Notícia maravilhosa. A gente Tudo comprou pela a nossa honra e a glória do Senhor. Deus é bom. A gente comprou a nossa casa, aí como a gente chegou na restauração, tem um casal de primos que eles são da Igreja Apostólica do Pastor Michel, que fica em Mauá. Eles vieram no encontro receber a gente. Isso. Que a gente foi pro encontro. E a Rita e o Rony sempre falavam da igreja, né? E despertava aquele desejo no meu coração. Eu falei, nossa, mas podia ter uma igreja dessa aqui. Aí ela pegou e falou assim pra mim, Érica, tem uma igreja que tem a mesma visão, só que não é a nossa igreja. Eu falei, tá bom. Conhecemos aqui ainda. E a Ana Luísa Vocês crescendo. moram aqui em Cotinho? Moramos. Sim. E a Ana Luísa crescendo, né? Nossa filha crescendo. E eu vendo ela indo pro mundo, dançando, essas coisas. E eu falei pra ele, Wellington, a gente precisa ir pra igreja. Sim. A gente precisa direcionar ela na igreja, né? Aí passou um tempo, aí... Conta O quê? a parte que nós conheceu a igreja. Pode contar. Você vai finalizar. Eu vou finalizar. Porque foi muito bonita a forma que a gente... Aí eu peguei e Chegamos falei pra aqui. ele, Fiquei curiosa já. falei pra ele, Wellington, a gente precisa levar a Ana Luísa pra igreja. Eu não conhecia nada, tô conhecendo tudo hoje. Aí eu falei, Wellington, a gente precisa levar a Ana Luísa pra igreja, né? Porque a gente tem promessa na vida delas, falei, senão o mundo vai levar. E aí eu falei pra ele, a gente precisa de uma igreja com visão celular. Ele falou, mas o que é isso? A gente precisa de uma igreja onde tenha célula pra gente ser cuidado. Sim. A gente precisa ser cuidado. Aí quer falar? Ah, eu quero. Vou falar. A gente chegou um amigo meu falou assim, eu preciso conversar com você. Aí ele falou, eu falei, vamos? Aí ele me chamou pra ir pra academia aqui no 30, aqui, eu não lembro o nome da academia. Aí a gente foi lá fazer um exercício e tal, e quem estava lá era a Márcia, Do líder de jovens. a A pastora. Márcia do Nivaldo. Do Nivaldo. Isso, Nivaldo. A Márcia estava lá. Aí a Márcia chegou até ele, né? A gente estava lá fazendo os exercícios, a Márcia chegou até ele e falou pra ele assim, e você vai na igreja quando? Aí ele falou, vou aparecer lá qualquer dia. Aí ele falou, vou levar meu amigo também. Aí ela falou, você vai? Eu falei, vou lá também. Aí aí esqueceu, na verdade esquecemos disso. Aí do nada ele me ligou e falou, vamos lá na igreja hoje, amanhã? Eu falei, vamos. E viemos no culto, acho que foi o penúltimo culto No aniversário da apóstola. Eu lembro que você falou que foi aniversário da apóstola. Eu não lembro, foi a primeira vez que a sua filha, a Bia, que a Bia pregou. Nossa, pregou sobre posições. Primeira vez Eu que lembro você porque acha, eu lembro que foi a primeira pregação da Bia. Acho que ela estava com 17 ainda, né? Ela tava com 16, se eu não me engano, era 16 ou 17. Era 16 ou 17. Aí a gente chegou aqui, eu até falei pra ela, eu tava até comentando assim com o meu amigo, eu falei assim, não, vamos embora e tal. Ele, não, vamos terminar. Terminou o culto, foi uma bênção, eu cheguei em casa, falei pra ela, você precisa ir lá. Você precisa ir lá, porque no começo eu não tava gostando não, mas depois o negócio foi ficando bom, a palavra entrou no meu coração, nós precisamos ir lá. Aí teve o apelo tudo, nesse dia nós não... Você reconciliou. Aí em janeiro, acho que foi o segundo culto, Acho que sim. em janeiro, ela falou, vamos lá no culto. Viemos no culto, no fim do culto o apóstolo começou a descer os degraus fazendo um apelo. Aí eu olhei pra ela olhou pra mim e falou... Eu já tava derramando de lágrimas, assim. Chegou nossa vez. Aí ele tinha feito o apelo, né? De quem não tinha aceitado ainda. Quando chegou de reconciliar, a gente tava lá já derramando. Glória a Deus. E hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, passamos pelo encontro. Que você também precisa conhecer esse encontro, que vai ser tremendo na sua vida. Deus vai transformar a sua vida financeira, sua vida familiar, seu casamento,
sua empresa, tudo que você estiver precisando, Deus vai transformar a sua vida. Pode confiar. E assim como foi na minha e na dela, porque as pessoas não acreditavam que a gente ia chegar onde a gente está chegando. Mas quando a gente colocou Deus ali na frente, foi tremendo. E hoje vocês são super atuantes, né? Na cela, nos cultos. Eu vejo vocês em todos. Casamos. Casamos. Passamos pelo encontro, casamos. Nossos líderes de célula é a Márcia e o Henrique, os levitas, né? Nossos pastores amados, né? O Carlão e a Aline, assim, que foram umas pessoas... quando a gente chegou na célula, eu falei pro Wellington, vai devagar, né? Não vamos contar, porque senão vai assustar as pessoas. A gente viu o Carlão pela primeira vez, né, nego? O Carlão veio conversar com a gente, o Wellington já se abriu. E ele já abraçou. O Carlão me abraçou de uma forma Ele já abraçou assim. Eu me senti seguro em comentar, né, a minha vida, porque é algo que eu não posso ficar contando para muitas pessoas assim de imediato, né? Tem que ter todo um trabalho do Espírito Santo para poder falar. Mas foi tremendo, porque ele é um ótimo líder. Glória a Deus. O Henrique e a Márcia são queridos. Eles são maravilhosos, assim, a gente tem um amor muito grande. A gente fala que eles são nossa família, que a gente... Porque minha família mora longe, a do Wellington mora longe, só tem a gente aqui. Só tem vocês aqui. Eu falo, vocês são minha família. No dia do encontro foi eles que nos abraçaram aqui. Vocês fazem parte da família Restauração, não é? E aí nós nos casamos, né? A gente teve uma ministração na célula onde falava de santidade. Então a gente entendeu. E algo que me doía muito era participar dos cultos de Santa Ceia e não tomar, porque eu não me sentia digna de tomar. Tanto que a gente voltou do encontro, acho que a gente voltou no início de agosto, a gente casou no dia 31 de agosto. Uau! 31 de agosto. Foi tudo rápido. A gente casou no dia 31 de agosto, no dia 1º eu tava tomando Santa Ceia. Glória a Deus. E assim, pra mim... A gente casou num dia, no outro dia tomamos Santa Ceia. Santa Ceia como casados ali pra mim. Foi tremendo. Olha, mas eu fico muito feliz em ouvir esse testemunho, muito feliz em ver o que Deus faz, né? Você tinha uma vida que estava perdido, marginalizado, sem perspectiva de nada, porque você falou, morava naquele lugar e pensava, vou sair daqui do mesmo jeito, porque não tinha perspectiva. Não. E aí Deus entra, Deus vai te alcançar lá dentro com um propósito, Deus leva pessoas lá dentro para poder falar com você, te tira daquele lugar que talvez você estivesse preso até hoje pelo nível da condenação que você pegou, e aí você tem a chance de restaurar a vida enquanto essa mulher maravilhosa que te ama tanto, né? Que para até de fazer faculdade por você. Fez muita coisa por mim. Pronto, aí tem a princesa linda. Que é uma bênção de Deus. Deve estar brincando lá na sala. Que é apaixonada pela apóstola e pelo pastor. Fofa. Todo culto vem me dar beijo, vem me abraçar. E quando ela me abraça, não vai embora sem falar com o apóstolo. Eu falo para ela, Luísa, eles estão atendendo. Mãe, mas vamos esperar. Vamos esperar. E assim, é algo que me chamou muita atenção, o cuidado que vocês têm. Gente, vocês precisam conhecer a restauração. Vocês, a partir do momento que vocês pisarem um pé aqui, vocês não vão sair mais. Porque aqui nós somos amados, nós somos cuidados. É só vivendo para saber o que acontece aqui. Eu falo pro Wellington que eu sou a chorona, né? Eu começo o louvor, eu já começo a chorar. Começa a palavra, eu já começo a chorar. Falei, Wellington, eu saio daqui chorando. Mas assim, é porque eu realmente sinto a presença do Espírito Santo, né? E tudo que eu venho procurar de Deus aqui, eu saio cheia. É algo assim maravilhoso, né? É revestido de muita presença de Deus mesmo, porque a gente fomos em outros ministérios, não que lá não habita o Deus que habita aqui, mas aqui vocês são tudo para nós. Diferencial. Vocês cuidam Deus da gente. Você vai chorar sou eu, gente. Poxa. Tem Deus aqui, é muito Deus. É muito Deus. Vocês têm um amor, a presença de Deus fluindo, alma. né? Eu falo assim, a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer. Deus foi muito generoso comigo, com meu marido, quando chamou a gente para o ministério. Na verdade, para mim, no começo foi muito difícil, porque eu não queria ser pastora, eu tentei fugir de todos os jeitos que vocês podem imaginar. Mas como eu não tive escolha, quando ele chama, ele capacita, porque eu tinha muito medo de não dar conta. Não era porque eu tinha uma vida de pecado. Isso nunca, assim, todo mundo peca. Mas eu sempre tive uma vida muito regrada. Mas eu tinha medo de não dar conta. E no fim, Deus nos colocou para essa responsabilidade muito grande. Que você não tem ideia, né? Você só vai... assim, vai, né? E o Espírito Santo. Mas eu tenho visto a mão de Deus em tudo. E a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito. E agora vamos começar com um projeto, Semana do Futuro. Também estou muito feliz por esse projeto. Vai ser uma benção. Que vai iniciar agora em fevereiro.
projeto que vai funcionar contra fluxo do horário escolar. Se as crianças vão de manhã para a escola, à tarde pode ficar aqui na igreja. Se vão à tarde para a escola, no período da manhã pode ficar aqui. Nós teremos diversas aulas, culinária, educação física, inglês, aula de inteligência, educação financeira, Robótica, inteligência emocional, robótica a gente não sabe se vai conseguir, né? Vamos ver. Vamos Mas orar, enfim, né? várias aulas e a principal delas, a presença de Deus. Buscar ter um tempo com Deus, ter devocional todos os dias, ministrar princípios e valores para essas crianças, né? Que eu acho assim, é tão importante a gente cuidar do psicológico deles, porque o mundo traga. Tá. Você foi tragado pelo mundo. Foi. Graças a Deus, Deus te buscou e te recuperou. Mas a sua história poderia não estar aqui. Sim. Né? Você poderia ter sido morto, sua vida poderia ter sido ceifada, mas Jesus teve misericórdia. A gente passa por tanta coisa, apóstola, na rua, porque é como ela costuma dizer, que a noite não é para nós. Não. E eu passei muitas das vezes a minha vida nas noites, né? Então, era realmente para não estar aqui. Então, como Deus teve um propósito, tem esse propósito na minha vida, hoje eu estou aqui para contar. Sim, hoje um casal transformado, bem casado, né? Longe de bebida, longe de droga, longe do crime, tendo uma vida de cidadão do bem. Graças a Deus. Até a aparência muda. Eu não vi essa aparência antes, não conheci você antes, mas hoje a gente vê a presença de Deus, né? Eu ainda tenho umas fotos no Facebook meia feia. O Henrique fala assim pra ele, Wellington, não dá pra acreditar que você fez tudo isso. Não dá. Eu vejo as pessoas aqui e falo, meu Deus, olhar hoje e imaginar o que foi antes, sim, é inacreditável. Só Deus para fazer essas coisas. Bom, queridos, nosso programa está chegando ao fim, que pena. Que pena mesmo. Porque foi muito edificante para mim conhecer a história de vocês. Eu não conhecia. Quando me falaram para trazer vocês esse programa, só me disseram, até foi a pastora Aline, ela disse, olha, o testemunho deles é muito impactante. Eu falei, então, chama para mim participar, mas eu também fiquei muito impactada com tudo que eu ouvi, e gratidão por compartilhar, gratidão por rasgarem o coração e por estar aqui com a gente, né? Fiquei muito feliz pelo convite, eu tava chegando na célula, e quando eu olhei assim, como eu te falei, eu achei até que que tinham acontecido algumas coisas, eu falei assim, depois eu ouvi seu áudio, eu falei, eu vou. Até falei pra ela. Apóstolo, somos nós que agradecemos, né? Quero agradecer os nossos pastores, Carlão e Aline, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo amor, obrigado pela responsabilidade que tem por nós. Márcia e Henrique, vocês, assim, é família, né? Amo vocês muito, muito, muito. E obrigado por abrir a porta da sua casa, por receber a gente, por receber nossa família. Somos lá da geração Emanuel, né? Quem quiser fazer parte, venha com a gente. Isso aí. Somos da geração verde, geração Emanuel. É uma bênção. Eu também quero agradecer, apóstola, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi, me emocionou muito. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu comentei com ela, falei, estou muito nervoso. Mas, como me falaram, você vai conseguir se sair bem, vai dar tudo certo. Graças a Deus pela misericórdia. Agradeço por essa oportunidade, que a sua vida possa ser alcançada através desse testemunho. Ainda virá outros. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai trabalhar na sua causa. Também quero agradecer aos meus pastores, a Aline, Carlão, ao Henrique, a Márcia. Também quero agradecer a eles por cuidar da gente, por ter esse amor com a gente, com a nossa vida, porque se eu faltar uma célula, eles já me procuram. Hélio, tá tudo bem? Então esse amor me conquistou. Sim. Esse amor que vocês teve pela gente, e através deles, esse cuidado tá sendo assim, que eu não tive, né? Mas graças a Deus agora eu tô tendo. Glória a Deus. Antes de encerrar, dá um recado para os jovens, Wellington. Você tem toda a legalidade para olhar nos olhos dos jovens e falar para eles, ou para essas pessoas que estão com uma vida que você tinha. Fale com eles nesse momento. Eu quero dizer para você, jovens, que você, nesse momento, que está ouvindo, está assistindo esse testemunho, que você possa entender e compreender que essa vida ela não vai te dar futuro nenhum. Ela vai te deixar mais para baixo do que você já está. Ao invés de você procurar alegria em bebidas, em drogas, ou diversão, ou algum status no crime, não vá por esse caminho.
procure alguém próximo da igreja, procure alguma igreja próximo da sua casa, ou até mesmo a restauração, que assim como eles me acolheram, me abraçaram, eles vão te abraçar também. E pode me procurar também se precisar, não tem problema nenhum, eu vou te ajudar, vou te apoiar, vou orar pela sua vida, assim como os meus pastores oram, assim como meus apóstolos também oram pela nossa vida. Pode ter certeza, ao invés de você procurar diversão ou procurar solução nos seus problemas nas drogas, procure solução em Jesus, que Ele vai te dar a solução para a sua vida. Amém. E vai melhorar em tudo. Amém. A gente pode deixar o seu Instagram disponível? Claro. Pronto, então nós vamos deixar o seu Instagram fixado no link para que as pessoas também possam te procurar, porque as pessoas que têm passado por aqui, a gente tem ouvido muitos testemunhos, e eles chamam as pessoas justamente para contar as situações que estão passando e pedir ajuda, porque nesse momento é tão importante alguém dar a mão e falar, não, vamos sair desse buraco, vamos andar junto, né? Estarei disposto a ajudar qualquer um. Pronto, então, Instagram dele, pode falar, qual que é o seu Instagram? Wellington Minelli. Wellington Minelli. Nós vamos deixar fixados nos comentários para que você tenha acesso. Queridos, obrigada, foi uma delícia entrevistar vocês, estou muito feliz por tudo que Deus fez e por tudo que Ele está fazendo, que Deus os abençoe, que Deus os honre e prospere abundantemente, que a casa, a vida e a família de vocês seja sempre protegida pela presença do Eterno. Amém? E você que acompanhou esse testemunho incrível, tô aqui arrepiada com tudo que eu ouvi, e você possa compartilhar com outras pessoas. Comenta aqui, eu creio em milagres, eu sei que Deus muda a vida de pessoas. Gasguei. Eu sei que Deus muda a vida das pessoas, você possa comentar e também possa enviar para outras pessoas, porque o Senhor faz milagres, o Senhor restaura, o Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso que nós vemos hoje na vida desse casal tão maravilhoso, né? Que já teve uma vida tão torta e hoje estão cheios de Jesus. Estou feliz por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Um beijo no seu coração, fica na paz.